Eu vou te mostrar como que você pode proteger a sua empresa daquele sócio que só fala, mas não faz. Não entrega o que foi prometido, não cumpre com as expectativas que você tem sobre ele. E como que você vai diminuir os prejuízos caso você esteja numa situação como essa. Porque a pior coisa que pode acontecer é você começar uma empresa, começar uma sociedade e sentir que só você está trabalhando por ela. Meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de startups, eu atuo todos os dias no meu escritório de advocacia, negociando participação societária e também estruturando planos de ingressos de sócios na empresa, de compra e venda de participação societária. E é com base nessa minha experiência de anos no mercado que eu vou te falar nesse vídeo como que você pode fazer isso de maneira segura e evitar alguns prejuízos de ter o sócio errado. Então, o primeiro ponto é: não dê participação por nada. Caso você tenha uma empresa, queira tornar alguém sócio da sua empresa, é um colaborador-chave, alguém muito importante, que pode fazer muito pela sua empresa junto com você, eu recomendo que você estipule algumas condições por um período para que essa pessoa cumpra e se prove digna de ser sócio da sua empresa. Condições como permanecer contribuindo com você por determinado tempo, fazer determinadas entregas que ela prometeu que ia fazer e por aí vai. Essas condições, quando estruturadas, são chamadas de condições do vesting. O que é o vesting? O vesting é um período que a pessoa tem que cumprir determinadas condições para que durante esse período, conforme ela vai entregando ou cumprindo essas condições, ela vá vestindo o chapéu de sócio. Ou seja, ela vai ganhando o direito de participação societária conforme ela cumpre essas condições. Se ela não cumprir essas condições, ela não ganha o direito de ser sócio, o que ajuda você, como alguém que vai dar essa participação para a empresa, a se prevenir, de forma que se você tivesse simplesmente dado a participação para ela contribuir e ela não tivesse contribuído, você teria um problema aí muito grande. Agora, caso ela não contribua, você não precisa dessa participação e você tem muito menos dor de cabeça. Então vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil para você entender. Vamos supor que você tem um colaborador que você acha muito bom, que você quer que ele se torne sócio e você não quer perder ele para o mercado. Você pode estipular para ele, por exemplo, que você quer dar 5% de participação para ele, ou seja, condicionando a contribuição dele ou a permanência dele pelos próximos 5 anos. A cada final de ano, ele vai ter o direito sobre 1% até completar os 5%. Então, depois do final desse período, ele entra efetivamente no quadro societário e pode receber divisão de lucro. Caso você venda a empresa, ele vai receber 5% sobre o valor total da venda e por aí vai. Efetivamente vai se tornar um sócio. O ponto é que, se no meio desse tempo ele não contribuir, ele não recebe a participação societária, que é essa grande chave do vesting, ou seja, a pessoa só recebe o que ela efetivamente contribuiu para receber. Agora, indo para um segundo ponto, é o seguinte: tá bom, e se eu firmar esse acordo com a pessoa e logo no começo ela não se provar ou ela quiser sair? Para prevenir isso, você pode estipular um período chamado período de cliff, que é um período inicial desse plano em que, se ela não contribuir do jeito que ela falou que ia contribuir, ou se ela decidir sair, ela sai sem nada, ela não ganha nenhuma participação societária. Então, período de cliff é um período inicial, geralmente representa uns 20% a 25% do cronograma total de vesting, em que, se a pessoa for retirada ou sair dentro desse período, geralmente porque não alcança as expectativas ou aconteceu alguma coisa para ela sair, o empresário não é prejudicado porque ele não é obrigado a dar nenhuma participação societária. E agora que você sabe o que é o vesting, ou seja, período que a pessoa tem que cumprir condição para adquirir participação societária, e você sabe o que é o cliff, ou seja, aquele período inicial, caso ela saia ela não ganha nada. Para você implementar isso, o vesting e o cliff, na maioria das vezes você vai fazer um contrato chamado contrato de opção de compra com vesting, em que a compra efetivamente vai ser realizada com o pagamento de um valor ou pela troca da contribuição dessa pessoa, e que para ela fazer isso, ela vai ter ali um período de vesting e um período de cliff no meio desse contrato. Ou seja, vesting e o cliff são um conjunto de cláusulas que condicionam a participação societária que alguém tem direito a receber se ela cumprir as condições desse vesting e desse cliff. Ou seja, o vesting e o cliff são inseridos dentro de um contrato de opção de compra, e esse contrato vai versar sobre a possibilidade da pessoa se tornar sócia ou não, caso cumpra o período de cliff e o período de vesting. Caso você queira saber mais sobre esse vesting e esse cliff, eu tenho uma playlist completa aqui no meu canal do YouTube, em que eu passo detalhe por detalhe em todas as hipóteses, como que você define a participação societária, como você estipula metas e entre outras questões muito importantes para você ver dentro de uma estrutura como essa de concessão, participação para pessoas-chave. Mas enfim, pessoal, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de startups. Todos os dias eu mexo com estruturações de plano de vesting, com concessão de participação societária, conflitos societários. E caso você precise de alguma ajuda, os contatos estão aqui no comentário. Você pode deixar suas dúvidas aqui, que eu vou ficar muito feliz de poder ajudar você. Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo da série de vesting e cliff, e eu vou ficando por aqui. No mais, até a próxima.